Olá, aqui é a Karine Volk. E aqui é a Flávia Machado. Juntas coordenamos o Criar. Onde ensinamos o jeito simples de você preparar emocionalmente o seu filho para o mundo. Isso, no nosso último vídeo a gente falou sobre a função paterna e os limites. Hoje a gente veio falar sobre a função materna e a sua relação com a autonomia do seu filho. Pois é, a função materna é muito importante para o desenvolvimento psicológico da sua criança. E ela pode ser exercida tanto pela mãe biológica como qualquer outra pessoa que exerça esse papel, essa função. Isso, e a função materna, ela tem dois momentos que são cruciais para esse desenvolvimento psicológico da criança. E a gente chama o primeiro momento, então, de fase da doação e o segundo momento é a fase do afastamento. A fase da doação é aquele momento quando a mamãe ganha o seu bebê e por uma questão de sobrevivência precisa se doar por completo para ele. Então a mamãe doa o seu tempo, doa o seu corpo, doa o seio, doa a sua atenção, doa o seu interesse e com isso ela vai criando, ela vai gerando a base fundamental para o desenvolvimento não só orgânico da criança, como também para o seu desenvolvimento emocional. E a segunda fase, né, que a gente chama nesse vídeo aqui de fase do afastamento, ela também é super importante e ela é o foco do nosso vídeo hoje. E é nessa fase que a mamãe começa a perceber que é importante dar espaço para que o seu bebê possa explorar a sua capacidade criativa e as possibilidades no mundo ao seu redor. Por exemplo, né, quando a mamãe permite a entrada do pai, né, para que ele vá estabelecendo limite nessa relação entre ela e o bebê, ou quando a mãe começa a dar espaço para que a criança vá se percebendo, vá percebendo as suas próprias necessidades, ou o momento, por exemplo, da criança ir para a escola, né, são exemplos de situações que vão gerando naturalmente esse afastamento. Inclusive, em alguns anos atrás, a gente atendeu um caso onde a gente avaliou que tinha uma dificuldade da mãe se afastar e dar espaço para o seu filho. Então ela tinha dificuldade, né, Flá, de exercer esse momento do afastamento enquanto exercia a sua função materna. Mas até a gente chegar nessa conclusão levou um tempo, né? Porque a gente foi conhecendo aos poucos não só a criança, mas a dinâmica também dessa família. Então a mãe, o pai, como é que eles se posicionavam na relação com o filho. Então tratava-se de uma criança de 3 anos que só balbuciava, ela não conseguia formular palavras. Nem frases, muito menos frases. Isso, né? E com uma dificuldade na sua espontaneidade, né? Então assim, mais tarde ela veio receber o diagnóstico de autismo leve, né? E o que a gente foi percebendo é que esse diagnóstico foi feito centralizado nas características da criança, mas descentralizado da família. E como a gente falou antes, né, avaliando e conhecendo mais a dinâmica da família, a gente percebeu que mesmo sendo muito amorosa, essa mãe estava com dificuldade de exercer a falta na relação com o filho. Então, em situações que a criança sentia fome, né, essa mãe se antecipava à fome da criança oferecendo alimentos, sem que a criança precisasse pedir, né, ou manifestar alguma coisa. Ou quando a criança apontava os objetos que ela queria ou precisava, a mãe também se antecipava dando esses objetos para a criança, sem esperar que a criança nomeasse ou que ela pudesse identificar algo aí. Isso, né? Então assim, sem a mãe querer, ela foi dificultando que o filho começasse a identificar em si mesmo as suas próprias necessidades, a ponto de ter recebido o diagnóstico que recebeu. E a gente percebeu então, né, que essa simbiótica relação entre a mãe e a criança, a mãe e o bebê, que ela é importante lá na fase de doação, né, ela acabou se estendendo um período maior e a mãe estava com dificuldade de fazer esse afastamento, né, o que acabou de algum modo prejudicando o desenvolvimento dessa criança. E por que é importante a gente estar falando com você sobre esse tema, né? O que a gente tem visto hoje com muita frequência no consultório e até de modo geral mesmo, né? É a dificuldade que alguns adultos estão tendo de estabelecer essa conexão consigo mesmo, né? De conseguirem identificar o que sentem, quais são os seus desejos, né? Quais são as suas necessidades. As suas necessidades. São adultos muito inseguros, com dificuldade na tomada de decisão, né? Então o que a gente percebe é que isso também pode ser um reflexo dessa relação primeira com a mãe. E para quem se interessar, a gente vai deixar uma dica aqui de um filme que a gente assistiu, que se chama Instinto Materno, onde aborda a relação entre a mãe e um filho, que no filme já é um adulto, né? E os desdobramentos dessa relação, onde a mãe tem a dificuldade de dar espaço, de deixar que esse filho perceba as suas próprias necessidades. Isso, né? Inclusive foi feita até uma análise num artigo científico sobre esse filme. Isso, E é um filme que não é filme comercial, mas para quem
quem se interessa pelo tema, enfim, fica a dica aí, né? E chegamos então nesse momento nas nossas dicas reflexivas. Então, para você que é mãe, né, que tem um filho, um bebê de aproximadamente 1 ano, como você tem estabelecido, como você tem doado o seu tempo para ele? E para você que é mãe de uma criança maior ou até mesmo de um adulto, como é que você tem feito o afastamento, como é que você tem dado espaço para o seu filho na relação com ele? Ou será que o teu excesso de amor não tem sufocado o teu filho ou a tua criança, né? Bem, já sabe agora, né? É hora de você dar aquela refletida e se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida. Interaja com a gente, deixa o seu comentário no vídeo. Compartilha com os teus amigos, tem sempre alguém que pode se beneficiar desse material também. E se você ainda não curtiu a nossa página, acessa ela, o link vai aparecer em algum lugar aqui da tela, porque a gente quer te mostrar que existe um jeito simples de você preparar o seu filho emocionalmente para o mundo. Isso, então tá bom, gente, até a próxima. Um beijo e até o próximo até vídeo. mais.